Caros alunos e alunas do Complexo Damásio, é bom tê-los aqui novamente para tratarmos de direito administrativo para as carreiras fiscais. A aula anterior nós chegamos a falar de órgãos públicos, iniciamos o nosso trabalho a respeito de agentes públicos, ocasião em que estávamos dispensando atenção à classificação que é dada pelo Eli Lopes Meireles ao agente público. Então nós iniciaremos o nosso trabalho agora, retomando ele, a respeito de agentes públicos. Naquela ocasião, na ocasião em que tratamos do conceito de agentes públicos, havíamos afirmado que os agentes públicos são pessoas físicas, então teremos aqui os agentes públicos. Naquela ocasião, havíamos afirmado que os agentes públicos são pessoas físicas que possuem função pública. E naquela oportunidade, nós ressaltamos a existência de dois requisitos. Requisitos indispensáveis para que tenhamos o agente público. Um primeiro requisito de ordem objetiva. E o segundo requisito, de natureza subjetiva. O requisito de ordem objetiva, havíamos afirmado, que era a atividade estatal. Ou a função pública. E o requisito de natureza subjetiva era a investidura em tal função. Então, havíamos afirmado que para termos um agente público, indispensável a necessidade desses dois requisitos, ou a existência desses dois requisitos. Um de natureza objetiva e outro de natureza subjetiva. De natureza objetiva, atividade estatal, ou seja, a função pública. De natureza subjetiva, a investidura, que pode se dar, havíamos afirmado, que pode se dar pela nomeação, por meio de requisição, por meio de eleição, por meio de mandato e por meio de contrato, além de outras situações possíveis, nomeação, requisição, eleição, mandato e contrato, além de outras situações possíveis. Portanto, o rol que nós temos aqui não é um rol fechado, são só exemplos de modo de investidura. É isso que nós tínhamos falado a respeito do conceito de agente público. Mantenha no quadro para anotação, por favor. Tínhamos começado o nosso trabalho a respeito da classificação de agentes. Falamos da classificação de agentes públicos, levando em conta os ensinamentos do professor Eli Lopes Meireles. Foi isso que nós fizemos e elencamos uma categoria. Ali nós tínhamos, vem até aqui por favor, os agentes políticos, os agentes administrativos, tínhamos ainda os agentes honoríficos, os agentes delegados e os agentes credenciados. Então nós temos as categorias de agentes públicos, levando em conta o que estabelece o professor Eli Lopes Meireles. A aula passada, nós tínhamos tratado, eu quero que vocês confirmem para mim, por favor, até os agentes administrativos, correto? Foi isso, né? De agora em diante, trataremos das demais categorias e vamos dispensar atenção aos agentes honoríficos.
Venha até aqui, por favor. Os agentes honoríficos são aqueles que são requisitados para a prestação de um dado serviço. Serviço importante para o Estado, só que na hora que são requisitados, em que pese serem particulares, no exercício de uma função pública, estão sujeitos à hierarquia. Então preste atenção. Os honoríficos, eles são requisitados para a prestação de um serviço. Esse serviço, em regra, não é remunerado e é transitório. E quando exercem essa função, estão sujeitos à hierarquia. Então vamos anotar aqui as características dos agentes honoríficos. Vamos anotar aqui, honoríficos. Estes são particulares, são requisitados para o exercício de uma função pública, de forma transitória e sem remuneração. De maneira transitória e sem remuneração. Quando exercem essa função pública, estão sujeitos à hierarquia. Estão sujeitos à hierarquia. Exemplo clássico que nós temos do honorífico, nós vamos colocar dois que conhecemos, é o mesário no dia da eleição e ainda o jurado. Tá bem? O mesário e o jurado. Então nós temos aqui os agentes honoríficos particulares que são requisitados para o desempenho de uma função pública de forma transitória e sem remuneração. Estão sujeitos à hierarquia quando exercem essa função. Esses são os agentes honoríficos. Exemplo clássico, o mesário e o jurado. Exemplo clássico, o mesário e o jurado. Vem até aqui, por gentileza. Antes de prosseguirmos o nosso trabalho, quero mandar um abraço a alguns amigos, a Alessandra Marques, do Damásio de Montes Claros, Monte Carmelo, perdão, de Minas Gerais. Um abraço ainda ao Ricardo, que é da unidade de Indaiatuba, no interior do estado de São Paulo. Então, esses são alguns amigos, colegas que estão conosco no Complexo Damásio. Um abraço também para o Marcelo da unidade de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. É bom tê-los conosco e vamos nessa caminhada rumo ao objetivo que é certo, a nossa aprovação. Certo ou errado? Certo, não tem jeito de errar, tá bem? Continuando o nosso trabalho, a respeito dos agentes públicos, vamos a uma outra categoria, levando em conta o que estabelece o professor Eli Lopes Meirelles. Falamos dos agentes honoríficos, vamos dispensar atenção agora aos agentes delegados. Segundo o professor Eli Lopes Meirelles, os agentes delegados também são particulares. Esses particulares passam a exercer uma função pública. Todavia, agora, tá certinho, tá tudo anotado, tá jóia. Todavia, essa função pública, ela tem um certo caráter de profissionalismo e decorre, em regra, de contrato. Eu disse em regra, não é sempre que haverá um contrato. Então, decorre de contrato? Sim, mas poderá ainda decorrer de ato
administrativo. Então, são particulares que exercem uma função pública através de contrato ou ato. Aqui nós podemos elencar, como exemplo, os concessionários, os permissionários, os leiloeiros e outros mais. Então, são aqueles que exercem função pública, fruto de um contrato ou de um ato. Portanto, este daqui é este ato, seja bilateral ou unilateral, que estabelece o requisito de ordem subjetiva, que é a investidura na função. Então, esses são os agentes delegados. Não se esqueçam que são particulares e que exercem uma função pública objeto de contrato ou de um ato administrativo. Finalmente, levando em conta a classificação do professor Eli Lopes Meireles, nós vamos nos deparar com os agentes credenciados. Pois não. Permissionário, na verdade, o contrato de permissão e concessão são absolutamente parecidos. É para prestação de serviço. O fato é que a permissão pode ser feita com uma pessoa física, enquanto a concessão é só com pessoa jurídica. Então, tem várias outras distinções. A primeira é essa. Mas é para prestação de serviço, a natureza é contratual. Não podemos confundir o contrato de permissão com o ato de permissão de utilização de espaço público, por exemplo, tá bem? Ou permissão para o exercício de uma certa atividade. Existe permissão contrato e permissão ato, tá bem? Aqui estamos falando dela como contrato, tá certo? Posteriormente, ao tratarmos de ato administrativo, nós vamos ingressar nessa distinção, estabelecermos essa distinção, tá bom? Os credenciados, quem são? São aqueles que recebem do poder público a incumbência de representá-lo em um evento. Em regra, apesar da transitoriedade desta atividade, em regra, há a remuneração. Em regra, haverá a remuneração. Exemplo que nós temos, mantenha no quadro para anotação, por favor. Exemplo do credenciado ocorre quando o Estado brasileiro é convidado para um evento técnico internacional, por exemplo. Uma reunião na Organização Mundial do Comércio para tratarmos de economia, dos objetivos de nosso Estado. Venha até aqui, por favor. É interessante que o Estado brasileiro encaminhe ou dê a alguém a credencial necessária para representá-lo nesse evento. Isso é muito importante. Alguém que tenha conhecimento técnico. Pergunto, a presidência da República poderia, a presidente da República, ir a este evento e representar o Estado brasileiro? Poderia. É representante da nação. Todavia, como é um evento que exige conhecimento técnico, não é coerente que eu faça. Seria interessante fazer o quê? Chamar alguém que tenha conhecimento técnico, um economista, para que ele represente o Estado neste evento, expondo as diretrizes do Estado, de maneira técnica. Esse é o agente credenciado. Então, nós temos aí uma relação de agentes públicos e de classificação. Vamos a algumas questões e eu quero que vocês me respondam, mas não é para responder assim, lá. É para pensar, tá bem? Então, vamos lá. O analista do INSS é um agente público? Sim. Observando a classificação que nós temos, vem até aqui, por favor, aqui. Eu quero que vocês encaixem aqui
onde é que está o analista do INSS? Aqui, pode trazer mais próxima? Isso. Vamos lá. O analista do INSS é um agente credenciado? Não. É delegado? Não. É honorífico? Também não. Para ter emoção, a gente pula esse, tá? É político? Não. São agentes administrativos. Pergunto a vocês. O engenheiro da Petrobras, onde nós vamos colocar ele aqui? É credenciado? Não é. É delegado? Também não. É honorífico? Também não. É agente administrativo. Na categoria agente administrativo, nós já tínhamos elencado isso, vem até aqui, por favor. Nós teremos todos aqueles que realizam concurso público e que terão com a administração pública uma relação com uma certa permanência. Tá bem? Ele não surge aí como o delegado, como um particular que é contratado. Não é isso. Não se esqueça, o que é o agente delegado? São particulares que recebem uma função pública em razão de um contrato permissionário, concessionário. No caso do engenheiro da Petrobras, em que pese ele ter uma relação seletista com a administração pública, é regrado pela CLT, ele não está ali na condição de particular, está na condição de agente público mesmo, porque fez concurso público. Então ele é um agente administrativo. Nessa exposição do Eli Lopes Meireles, aqui, a grande maioria dos agentes públicos encontraremos onde? Exatamente entre os administrativos. Agora pergunto a vocês, onde está o juiz e o membro do Ministério Público nessa classificação? Na classificação do professor Eli Lopes Meireles, os magistrados e os membros do Ministério Público estarão onde? Dentre os agentes políticos. Na ocasião em que tratamos dessa categoria, afirmamos: o conceito de agente político aqui não é aquele conceito leigo que conhecemos. Agente político é aquele que exerce função pública. Tá bem? Exerce uma função pública de natureza estatal, uma função política, uma função governamental. Nós vimos essa classificação. Agora nós vamos ver a classificação do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que são as duas classificações que são perguntadas em prova e muitas vezes, em uma mesma questão, nós encontraremos as denominações de ambas as classificações. Aí gera um pouco de confusão e a gente tem que conseguir separar, tá bom? Vamos fazer a anotação aqui então a respeito da classificação que é feita pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Então vamos lá, vou colocar ao lado dessa para a gente fazer a comparação, tá bem? Então, classificação, agora nós vamos colocar a classificação do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Segundo o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, pode abrir o quadro, abra todo aí. Aí, ótimo, ótimo, perfeito, obrigado. Para o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, os agentes públicos também podem ser classificados como agentes políticos. Primeira categoria. Segunda categoria, servidores estatais. Segunda categoria. E a terceira categoria são os particulares em colaboração. Particulares em colaboração. Mas olha que interessante que vai ficar essa historinha toda. Vocês se lembram que nós separamos aqui os agentes? Eu vou apagar essa linha vermelha. Mantenha no quadro só para essa anotação aqui, depois eu faço a observação, tá?
Então vamos lá. Vocês se lembram, naquela classificação do Eli Lopes Meireles, que nós tínhamos ali 3 sujeitos que não perdem a qualidade de particular, continuam a ser particulares. Quais são? Os honoríficos, os delegados e os credenciados. Esses três, nós vamos fazer o seguinte com eles. Nós vamos pegar esse pacotinho e vamos jogar onde? Aqui. Então, quem são os particulares em colaboração? São todos aqueles que elencamos como honoríficos, delegados e credenciados. Jogamos onde? Em particulares em colaboração. Tá certo? Então eu pergunto a vocês, mantenha para anotação no quadro. O jurado é um agente público? É. Posso dizer que é um agente honorífico? Posso, mas posso afirmar também que são particulares em colaboração. Agora vem até aqui, por favor. Você vai pegar o ônibus, o busão para ir para casa. Chega lá, tem um sujeito que está no comando da nau, está pilotando o ônibus. Pergunta a você, esse sujeito que está pilotando o ônibus lá, que é o motorista, ele é agente público? É ou não é? Não é para responder assim, né? Vamos pensar, ele tem uma função pública? Tem, em razão de um contrato que ele tem com a empresa. Ele é, pergunto, um agente delegado? Em uma visão ampla ele é, porque ele é empregado de uma concessionária de serviço público. Não se esqueçam, agentes delegados são aqueles que estão vinculados a uma concessionária. Então, a rigor, seriam agentes delegados. Agora eu pergunto, na visão do professor Celso Antônio Bandeira de Melo, onde ele encaixaria aqui? Particulares em colaboração. Tá bem? Então, todos aqueles que nós vimos, que são honoríficos, delegados e credenciados, nós vamos jogar onde? Em particulares em colaboração. Ficou moleza por enquanto. Tranquilo, sem muita dificuldade. O problema surge em relação às outras 2 categorias. Pergunto a vocês, há alguma categoria que tem denominação assemelhada ou a mesma denominação? Olhando as 2 classificações, vamos a ela novamente, a elas. A classificação do professor Eli Lopes Meireles, nós temos o agente político. E aqui eu também tenho. Correto? Só que é exatamente onde a denominação é a mesma que a visão é diferente. Só para complicar um pouquinho. Parece que estava tudo legal. Falou, pô, agentes políticos é a mesma coisa, tranquilo. Vamos complicar a nossa vida um pouco. Prestem atenção, depois nós vamos fazer a anotação, hein? Observe. Vocês lembram que nós jogamos dentro daquela categoria de agentes políticos, os magistrados e os membros do Ministério Público? E é exatamente nesse ponto em que há divergência. Para o professor Celso Antônio Bandeira de Melo, os magistrados e os membros do Ministério Público não são agentes políticos. Ele retira esses sujeitos daquela classificação, daquela denominação. Vai jogá-los onde? Agora nós vamos analisar e eu quero que vocês cheguem à conclusão junto comigo. Olhando novamente o nosso quadro. Pensemos que nós vamos retirar da expressão agentes políticos, nós vamos retirar o juiz, ou seja, o magistrado, e o promotor, o membro do Ministério Público. Retiramos daqui, eles não vão ficar aqui. Vamos colocá-los onde? Particulares em colaboração? Não. Nós vamos jogá-los exatamente aqui. O problema é que agora o assunto começa a ter um pouquinho de emoção. Por que começa a ter um pouquinho de emoção? Vem até aqui, vamos abrir só um pouquinho. Essa categoria, agentes estatais, pode abrir, é isso, obrigado. É isso, pode chegar mais para cá. Aí. Essa categoria, servidores estatais, nós vamos subdividi-la em, primeiro,
Essa expressão vocês já ouviram, olha. Em primeiro, servidores públicos. E uma outra categoria embaixo, que são os servidores de pessoas governamentais de direito privado. Todos estes são servidores estatais. Por que são servidores estatais? Primeira condição para ser servidor estatal, que tenha uma relação profissional e com certa permanência. Relação profissional e com certa permanência. É o que ocorre, pergunto, com os juízes e membros do Ministério Público? Sim. Estes terão uma relação profissional e com certa permanência. Então, eles migram daqui para vir para cá. Nós vamos colocá-los no lugar correto. A única coisa que me interessa, por enquanto, é registrar que os agentes políticos para o Celso Antônio Bandeira de Mello são aqueles que exercem as funções do poder executivo e do poder legislativo. Poder executivo e poder legislativo. Então, os agentes políticos, para ele, toma aquela dimensão que nós conhecemos. Perguntado a você, o vereador é um agente político? É? Ele está aqui? Está. Membro da Casa Legislativa? O governador é um agente político? É. Está aqui. Então, aqui eu tenho uma dimensão leiga do que é agente político. Então, ficou mais tranquilo. Retiramos daqui quem? Os juízes e os membros do Ministério Público. Já sabemos que eles saem daqui para integrar qual categoria? Essa. Servidores estatais. Por que servidores estatais? Porque tem uma relação profissional e com certa permanência. Mas aqui eu preciso complicar nossa vida um pouco. Essas pessoas que têm uma relação profissional e com certa permanência, poderão estar em pessoas jurídicas de direito público? Sim. E quem são as pessoas jurídicas de direito público? Aqui nós vamos encontrar a administração direta e também a administração indireta. Só que a administração indireta, pode abrir aqui e pegar essa parte? Aí, ótimo, ótimo, está muito bom. A administração indireta, qual é de direito público que nós vamos encontrar? Nós já sabemos. Autarquias e algumas fundações. Autarquias e algumas fundações. Então, quem está na administração direta, pergunto, é servidor público? É. Bem como aquele que está numa autarquia ou fundação. Serão servidores de pessoas governamentais de direito privado aqueles que estão onde? Sociedade de economia mista e empresas públicas. Sociedade de economia mista e empresa pública. Mas não esquecendo jamais que são servidores estatais. E por que são servidores estatais? Porque tem uma relação profissional e permanente. Então vamos lá. Servidores estatais, relação profissional e permanente, poderão estar onde? Em pessoa jurídica de direito público. Ocasião em que serão chamados de servidores públicos. Quais são essas pessoas jurídicas de direito público? Administração direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios.
Administração pública indireta, autarquias e algumas fundações. Esses são servidores públicos. Quem são os servidores de pessoa governamental de direito privado? Aqueles que estão em sociedade de economia mista, em empresa pública e também em fundação pública, quando for de direito privado. Fundação pública, quando for de direito privado. Mantenha no quadro para anotação, por gentileza. Agora vem até aqui, por favor. Vocês lembram do juiz, do membro do Ministério Público? Nós vamos ter que colocar esse pessoal em algum lugar. Para onde eles vão? Eles saem, já falamos, na visão do Celso Antônio Bandeira de Mello, eles vão sair da categoria de agentes políticos. Pergunto, tem ambos uma relação profissional e com certa permanência com a administração? Sim. Portanto, são servidores estatais. Dentro de servidores estatais, há uma subdivisão. Preciso encaixá-los aqui. Estão eles vinculados a uma pessoa jurídica de direito público? Estão. Mais precisamente na administração direta. Seja da União, dos Estados ou do Distrito Federal. Se estão na administração direta, poderão ser chamados de servidores públicos. Certo ou errado? Certo. Uma pergunta que eu fiz hoje, vocês responderam sem titubear. O engenheiro da Petrobras está na visão do Celso Antônio Bandeira de Mello? Onde? Pergunto, são servidores estatais? São, porque tem uma relação profissional e com certa permanência. Dentro dessa categoria, estão vinculados a uma pessoa jurídica de direito público? Não. Estão onde? Numa pessoa jurídica de direito privado. Então, são servidores de pessoa governamental de direito privado. No caso, estão em uma sociedade de economia mista. Tá bom? O que é importante a gente visualizar aqui, que quando se fala desse tipo de classificação, não adianta querer resolver as coisas de uma vez só. Primeiro, estabelecer a classificação do Eli Lopes Meireles, que eu entendo que é uma classificação um pouco mais complicada. A outra já é mais lógica. A gente consegue ali dentro, caminhando, encaixar aqui. Tá bom? A outra, do Eli Lopes Meireles, a gente tem que conhecer a postura do doutrinador e acabou. Ele diz que é assim e ponto. Tá bem? Então eu pergunto, o jurado é, na visão do Eli Lopes Meireles, o quê? Agente honorífico. Na visão do Celso Antônio Bandeira de Mello, é um particular que está colaborando com o poder público, sem remuneração e de maneira transitória. Então é um particular em colaboração. A mesma coisa do mesário. No caso do analista e técnicos do INSS,
Vamos encaixá-los aqui? Analista e técnico do INSS. Onde eu coloco eles aqui? São agentes administrativos. Agora, na visão do professor Celso, são servidores estatais? Tem uma relação profissional com certa permanência. Dentro dessa categoria, eu preciso saber onde eles estarão. Serão eles servidores públicos? Sim, porque estão em uma pessoa jurídica de direito público, mais precisamente em uma autarquia. Cara, não tem jeito de errar isso daqui. Certo ou errado? Certo, o que eu gosto é dessa convicção. Tá bem? Se caminharmos passo a passo, a gente não erra. O problema é querer resolver tudo de uma vez. Aí vai ter dor de cabeça. Tá bom? Vamos resolver algumas questões a respeito desse tema. Vamos lá? Essa daqui, salvo engano, nós chegamos a comentá-la na aula anterior. Acho que sim, foi a única questão que nós chegamos a falar na aula passada. Primeira coisa que eu quero de vocês. Qual é a denominação que está sendo usada na questão? Agentes administrativos. Qual é a classificação que está sendo adotada ali, então? Do Eli Lopes Meireles. Porque a outra classificação não tem nem essa denominação. Tá. Agora, olhando isso, eu tenho certeza que vocês não esqueceram. Ali eu tenho o pessoal que tem uma relação profissional e permanente com o Estado? Sim. Seja por meio de contrato, seja por meio de estatuto. São aqueles que fizeram concurso, são os contratados temporariamente, são aqueles que têm cargo comissionado, todos estão ali. Então, o que chama a atenção é que há uma relação com certa permanência e profissional com o Estado. Certo ou errado? Certo. Pergunto, estão sujeitos à hierarquia? Estão sujeitos à hierarquia. E obedecerão ao regime estabelecido pela pessoa jurídica. Certo ou errado? Que regime pode ser esse? Pode ser estatutário, como também pode ser seletista. Tanto faz. É o regime definido pela entidade. Voltemos à questão. Os agentes administrativos são todos aqueles que se vinculam ao Estado ou às entidades autárquicas e fundacionais por relações profissionais, sujeitos à hierarquia funcional e ao regime jurídico determinado pela entidade estatal a que servem. Certo ou errado? O item está certo. Tá bem? A próxima. Então, o item está correto, tá? Pode anotar do lado que o item está certo. A próxima. Os particulares que eventualmente colaboram com o poder público. Vem até aqui agora. Se está falando em particular que colabora, qual é a classificação que está sendo adotada? Do Celso Antônio Bandeira de Melo. Agora voltemos lá. Como os mesários e os jurados não são considerados agentes públicos? São considerados agentes públicos, sim. Tranquilo falarmos que isso está errado. Agora, sem olhar para o quadro, esquece o quadro, não é para olhar para lá, certo ou errado? Certo. Agora vem até aqui. O mesário e o jurado são agentes públicos? São. Para Celso Antônio Bandeira de Melo, são o quê? Particulares em colaboração. Para o Eli Lopes Meireles, são o quê? Agentes honoríficos. Tá certo? A questão está errada porque está falando que nem agentes públicos são, que é uma absoluta inverdade. Então a questão está errada. Vamos à próxima, por favor. Então o item está errado aí, tá bem? Tá, esse daí é outro assunto. Vem até aqui, por favor, que é o nosso próximo assunto. Então, vimos a classificação de agentes públicos. É importante que vocês conheçam essas duas classificações. Muitas questões exploram esse tema, que é a classificação de
agentes públicos. Então, primeira coisa que a gente nota nessa classificação é que o pacote é absolutamente grande. Agente público é o gênero, tá bom? Então, agora nós vamos falar do quê? Os agentes públicos é uma expressão ampla, eu posso dizer que é o gênero. Posso afirmar que os agentes públicos são sujeitos de uma atividade pública? São. São aquilo que nós já chamamos lá atrás do quê? De administração pública em sentido subjetivo. São os sujeitos. Ora, se essas pessoas aqui realizam uma função pública, que é atividade pública, realizam essa função, pergunto a vocês, de maneira deliberada? Realizam essa função de maneira que ela, função pública, para eles, não são deveres, ou não é um dever? Sendo uma deliberação, um agir ao acaso? Não. A função pública é, para o agente público, um dever. Ela é para ele um dever. Posso afirmar que ele tem, nesse caso, um encargo ou um munus público. Um dever. Então, esta função pública para ele é um encargo, é um dever. Se é um encargo, um dever, e nós sabemos que esse dever tem origem. Tem origem onde? Um de cada vez, por favor. A uma só voz. Esse dever tem origem. Ele está previsto em lei. Lei em sentido amplo, tá bem? Então eu posso dizer que essa função pública é para o agente público um dever legal. É um dever legal. Agora eu pergunto, surge para ele essa função como um dever? Já sabemos. A pergunta que surge é a seguinte: ao realizar esse dever, ao cumprir esse dever, ao exercer essa função, ele o faz munido de prerrogativas públicas? Sim. Essa função, então, é para ele um dever, e ao realizar este dever, ele está munido de prerrogativas públicas. Então eu posso afirmar que no exercício dessa prerrogativa, ele tem poderes administrativos? Tem. Então, essa expressão dever, ela surge também como um poder. Então, a função pública é para o administrador, ao mesmo tempo, um dever, como um encargo, como uma atribuição, e um poder, já que, ao exercer essa função, o fará com as prerrogativas do poder público. Então, neste caso, você já deve ter ouvido essa expressão. Qual a expressão? Poder, dever. É isso que surge nesse caso. Poder, dever. Então, posso afirmar que o agente público tem deveres decorrentes da lei? Sim. Ao realizá-los, se valerá de prerrogativas, de poderes relativos a essa função. Então, neste caso, estou falando de poder, dever. De poder, dever. Tá bem? Beleza? Tudo nos limites da lei. Tá. Tudo nos limites da lei.
Mantenha para anotação, por favor. Agora vem até aqui, por gentileza. Mas quais são os deveres do administrador público? Quais são as atribuições que surgem para o administrador público? O que nos interessa agora é falarmos um pouquinho a respeito dos deveres do agente público. É isso que nos interessa, os deveres do agente público. O agente público, nós sabemos que ele é, na verdade, um administrador, certo ou errado? Certo. Esse é o agente público. Ele administra coisa que não é dele. Ele administra coisa alheia. Esta atividade de administrador do agente surge para ele como uma deliberação? Não. É um dever. Esse dever não é fácil achar em bolsa de mulher, né? É impressionante, cara. Você imagina o desespero que dá. Eu queria me sentir... Vem até aqui, por gentileza, pode chegar aqui pertinho. Você imagina o desespero de uma aluna em sala de aula com o seu telefone tocando dentro da bolsa e ela não consegue encontrar o telefone. Essa é a organização feminina dentro de sua bolsa. Não, essa bolsa tem o quê? É desse tamaninho, o espaço é mínimo e ela não consegue localizar. Relaxa, fica tranquila, tá? Vamos prosseguir. Os deveres do administrador público. Sem problema, fique tranquila, eu imagino como essa bolsa deve ser organizada. Tá? Fique tranquila. Os deveres do administrador público. Primeiro, dever de organização. O administrador, eu estou falando. Dever de organização. Do administrador, é óbvio. Deveres do administrador. Dever de prestar contas. Primeira coisa, prestar contas. Agora, nós já sabemos, e vocês já sabem, quais são os instrumentos hábeis para a prestação de contas. Publicidade. E motivação. A publicidade e a motivação surgem para o administrador como instrumentos hábeis para a prestação de contas. Então, primeiro dever do administrador, dever de prestar contas, e o primeiro instrumento eficiente, adequado à prestação de contas é a publicidade. Então, a publicidade surge como um instrumento adequado, hábil à prestação de contas. Um outro dever do administrador público que nós teremos é o dever de probidade. Probidade. Que é o dever de honestidade. E, finalmente, nós vamos ter o dever de eficiência. O dever de eficiência. Então, esses são os deveres do administrador público. Nós temos o dever de prestar contas, o dever de probidade e o dever de eficiência. Nós já sabemos que a probidade, ela tem uma relação íntima, uma relação próxima com o princípio da moralidade administrativa. E também com a impessoalidade, mas tem uma relação próxima com a moralidade.
A doutrina, ela tem alargado o rol desses deveres. E há quem entenda que, além desses deveres, há um outro dever do administrador, que é o dever de juridicidade. O dever de juridicidade, ou seja, o dever de obedecer não só à lei, mas o dever de obedecer além da lei, também obediência aos princípios. Ou seja, o dever de obediência a todo ordenamento jurídico. Então, eu não posso dizer que o administrador só tem o dever de obedecer à lei. Ele tem o dever de obedecer à lei, aos princípios constitucionais direcionados à administração, também o dever de obedecer os princípios gerais, ou seja, a todo ordenamento jurídico. Esse é o dever de juridicidade. Venha até aqui, por favor. Então, nós sabemos que o administrador público, ele realizará as suas atribuições, os seus deveres, e esses deveres estão estabelecidos onde? Estabelecidos em lei. Entendida a expressão lei, neste caso, em sentido amplo. Não se esqueça, quando eu falo de atribuições do administrador, estou prevendo que ela esteja editada em lei, em decreto, em atos normativos de várias espécies. Então ali eu tenho a competência delimitando o ambiente de atuação do agente público. Então a expressão lei é em sentido amplo. Surge agora, eu vou apagar aqui, tá bem? A seguinte situação. A administração pública entrega ao agente público uma competência, que nós falamos que é um abacaxizinho lá, né? Que vai entregar para o cara vai ter que realizar. Isso é a competência. Então, o agente público, ele terá, como já afirmamos, poderes? Sim, poderes. Esses poderes devem ser realizados nos limites definidos em lei. Surgem, então, duas situações importantes. Quais? O uso do poder e o abuso do poder. Certo ou errado? Então, vamos colocar aqui do lado. Os poderes poderão ser usados, ocasião em que eu tenho o uso do poder. E quando eu falo uso do poder, estou afirmando que o sujeito está agindo de acordo com a lei. O uso de poder é um atuar de acordo com a lei. Surge do outro lado o abuso. O abuso do poder. Ora, se o uso do poder é agir de acordo com a lei, no abuso de poder, nós teremos o quê? Uma atuação ilegal. Então, se falo em abuso, estou falando em atuação ilegal. Também conhecida como uma atuação arbitrária. Então, aqui eu tenho o arbítrio. Arbitrariedade. Ilegalidade,
a arbitrariedade, o abuso. Então, o abuso do poder é se valer do poder de maneira ilegal. Esse abuso, nós vamos dividi-lo em duas espécies. E é agora que a batata começa a assar. E toda hora na prova se explora isso. Eu tenho dois tipos de arbitrariedade, dois tipos de abuso. Eu tenho o excesso de poder e eu tenho o desvio de poder, também conhecido como desvio de finalidade. Mantendo o quadro para anotação, então o abuso pode se dar por meio do excesso e por meio do desvio. Esse dia eu saí todo pintado. Verdade. Então vem até aqui, por favor. Então nós não podemos esquecer, a administração pode exercer o poder de polícia, limitando a atividade individual, todavia deverá fazê-lo de acordo com a lei. Quando se utiliza desse poder e vai além do que é estabelecido em lei, há evidentemente o arbítrio, a ilegalidade. Primeira coisa que nós não podemos confundir. Às vezes, nós já falamos disso, a lei outorga ao agente público, a lei dá ao agente público uma margem de liberdade, uma flexibilidade, possibilidade de agir. Seja de um modo, seja de outro, mas essa margem de liberdade ela é regrada pela lei. Quando o cara sai fora dessa margem de liberdade, já não está agindo discricionariamente, está agindo arbitrariamente. Então, uma coisa é certa, não há que se confundir arbitrariedade com discricionariedade. Tá bem? Arbitrário é à margem da lei. Discricionário é agir em uma margem legal. São coisas diferentes. Discricionário é valer-se de uma margem de liberdade dentro da lei. Arbitrário é fazer o quê? É atuar à margem da lei, fora da lei. Isso é ser arbitrário. Então, discricionariedade e arbitrariedade são coisas que não se confundem. Tá bem? Discricionário atua valendo-se de uma margem legal. Arbitrário atua fora da lei, à margem da lei, praticando o abuso de poder. O abuso de poder, nós sabemos, poderá existir de duas maneiras. Vamos ver um caso. O servidor público ele pode ser removido para outra localidade? Você passa no concurso para auditor da Receita Federal, por exemplo. E você é removido para outra localidade. Pode ser removido para satisfazer o interesse público? Sim. A lei dá à administração, nesse caso, a margem de liberdade, que significa o quê? Aferir
a existência ou não desse interesse que legitimaria a remoção. Certo ou errado? Obrigado, certo. Pode remover ou deve? Pode. Mas há alguma situação em que deve? Já sabemos que sim, nós já falamos. Quando há remoção de um dos cônjuges para outra localidade. Pergunto, aquele que também é servidor, ao pedir a remoção, será removido ou pode ser removido? Deve ser removido. Então, neste caso, a remoção surge sem margem de liberdade. Ou seja, pediu, a condição está implementada, será removido. Certo ou errado? Certo. Então, eu preciso analisar essas situações onde eu tenho liberdade regrada e onde eu não tenho liberdade. Em ambas as situações, devo agir de acordo com a lei. Certo ou errado? Certo. Tá bem? Agora, quando é que surge o excesso? Vamos analisar aqui. O abuso de poder, nós já sabemos. O abuso ocorre de duas maneiras. Vamos analisar a primeira. Há o excesso de poder. No excesso de poder, por se tratar de um abuso, é óbvio, neste caso, o ato ele é maculado, ou seja, há uma ilegalidade. Quando essa ilegalidade recai sobre a competência, portanto o sujeito é incompetente. Se o sujeito é incompetente, haverá o excesso. Quando o defeito, a ilegalidade recai sobre a competência, sendo ele incompetente, haverá o excesso. Essa incompetência pode surgir de duas maneiras. Ou ele é absolutamente incompetente, ou ele tem uma competência, aí ele tem uma certa competência, mas excede, vai além da competência. Então eu tenho dois modos. O agente que é absolutamente incompetente e aquele que tem uma competência, todavia, a excede, vai além do que a lei estabelece. Exemplo que eu tenho disso daqui. A penalidade de suspensão na Lei 8.112. Os diretores de secretaria, diretor de secretaria, pode aplicar a suspensão? Pode. Até 30 dias. Isso de acordo com a Lei 8.112. Então, o diretor de secretaria pode aplicar a penalidade de suspensão? Pode. Suspensão até 30 dias. Pensemos que tem aplicado a suspensão de 40 dias. Pergunto: houve abuso de poder? Obrigado. Houve. Porque é absolutamente incompetente? Não. Porque ele foi além da competência que possui, ele se excedeu. Então aí eu tive também o abuso.
porque ele pode aplicar a penalidade até 30 dias. Então, o excesso, mantenha no quadro, por favor. O excesso de poder, que é uma modalidade de abuso, poderá se dar de duas maneiras. Sujeito absolutamente incompetente, ou, quando tem competência, vai além do que a lei estabelece. Em ambos os casos, eu tive o excesso de poder, cujo defeito, cuja ilegalidade recai sobre a competência. Tá bom? Então, a primeira coisa que nós temos aí é o excesso de poder, a modalidade, né? Excesso de poder, que é um tipo de abuso de poder. Sim, absolutamente. A regra é, se o ato, a regra está aqui, tá? Independentemente do defeito que recaia sobre o ato, se ele é ilegal, ele deve ser anulado. Se o defeito está na competência, vai ser anulado. Se o defeito está na finalidade, será anulado. Só que esse será anulado, vem até aqui, por favor. A pergunta da colega é, havendo abuso, havendo ilegalidade, será anulado o ato? A regra é que sim. Deve anular? Deve. Só que nós veremos lá adiante que esse deve não é um deve, é um deve. A gente vai dar uma flexibilizada nele, porque surge a possibilidade de convalidação de certos atos. Então, a princípio, o ato ilegal será anulado, sem dúvida. A princípio será anulado. Só que, às vezes, para a proteção daquele que está de boa fé, a gente mantém o ato. Isso é a convalidação que veremos adiante. Então, esse deve anular não é um deve mais ou menos. Tá bem? Que nós vamos dar uma ajustada nele, tá bem? De todo modo, o que eu tenho aqui é uma ilegalidade, cujo defeito está na competência. Agora nós vamos falar da outra modalidade. Tá? Vou só abrir essa chave aqui para aproveitar o espaço. Vou fazer isso daqui, tá bem? Então, a primeira que nós temos aqui é o excesso. E agora nós vamos falar do desvio de poder ou desvio de finalidade. Desvio de poder ou desvio de finalidade. É evidente que aqui eu tenho um defeito também. Há uma ilegalidade. Entretanto, nós temos que partir de um pressuposto. Quem pratica o ato aqui, quem pratica, é a autoridade competente. O defeito, portanto, não está na competência. Quem pratica o ato é a autoridade que tem competência. Portanto, o defeito, neste caso, não está na competência. O defeito recairá, de acordo com a doutrina, sobre a finalidade do ato. Mas qual finalidade? A finalidade que está prevista em lei. A finalidade que está prevista em lei. Então, o desvio de poder ou desvio de finalidade é praticado por quem? Pela autoridade competente, que o faz com finalidade diferente daquela que está prevista onde? Na lei. Prevista de modo expresso ou de modo implícito na lei. Tá bem? Finalidade diferente daquela que está prevista em lei. Então, finalidade diferente daquela que está prevista em lei. Tá. Tomar cuidado que essa expressão lei, nós vamos encontrar ela da seguinte maneira. Vem até aqui, por favor.
A competência do agente público está prevista em lei? Está. Posso afirmar que a lei é uma regra de competência? Sim. Então, ao encontrarmos essa expressão aqui, que eu vou anotar no quadro, ao encontrarmos essa expressão, regra de competência, estamos falando de quem? Estamos falando da lei. Então, ao afirmarmos regra de competência, estamos falando da lei. Tá bom? Beleza. Abra todo o quadro, o pessoal fazer anotação por gentileza. A isso, obrigado. Agora vem aqui, por favor. Nós vamos resolver algumas questões a respeito desse trabalho, a respeito do excesso. O que se exige demasiadamente na prova é estabelecermos a distinção entre excesso e desvio. Nós vamos perceber que a todo momento se objetiva confundir o excesso com o desvio. E eu tenho certeza que vocês não incorrerão nesse erro, certo ou errado? Certo. O que eu gosto é dessa convicção. É quem está nas unidades do Damásio aí, que a gente não está, infelizmente, ao vivo, pessoalmente, não viu que aqui na sala houve um brado retumbante de certo, não é verdade? Tá, o que eu gosto é da sinceridade de todo mundo aqui, tá bem? Quero mandar um abraço para a Marjore, que é da unidade de Franca. Um abraço ao pessoal de Franca, é bom tê-los conosco também. Vamos resolver as nossas questões. A primeira questão a respeito do abuso. Vamos ao material, por favor. Configura desvio de finalidade a prática de ato administrativo, visando a fim diverso daquele que está previsto, explícita ou implicitamente na regra de competência? Certo ou errado? Tá. Tem que tomar cuidado com essa questão. Olha o último trechinho dela, está falando regra de competência lá? Tá. Por que o cara colocou aquela expressão? Vem até aqui. Por que ele botou na questão a expressão regra de competência? Exatamente para fazer essa confusão. Ele sabe que você estudou no Complexo Damásio, que você está preparado e que você sabe a distinção entre esses seres. E você sabe que o excesso, o defeito está na competência. E ele botou essa expressãozinha regra de competência no final, só para te induzir a acreditar que houve excesso. Na verdade, o defeito não está na competência. O defeito está na finalidade. Finalidade essa prevista onde? Finalidade prevista em lei, que já afirmamos tratar-se de uma regra de competência. Então, o defeito não está na competência, o defeito está na finalidade. Finalidade prevista, implícita ou expressamente na regra de competência, ou seja, prevista em lei. Tá bem? Então, voltando lá à nossa questão, ali diz, configura desvio de finalidade, a prática de ato, visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente na regra de competência, na verdade prevista em lei. O item está certo. Sem errar, por favor. Então vamos lá. O abuso de poder
pode ser definido em sentido amplo como o vício do ato administrativo que ocorre quando o agente exorbita suas atribuições. Paremos aí. Exorbita em suas atribuições. Venha até aqui, por favor. Posso dizer que, neste caso, ele se excedeu? Ele foi além do que a lei definia. Então, houve abuso de poder? Houve, só que houve o excesso. Voltemos à questão. Então, o abuso de poder pode ser definido em sentido amplo como o vício do ato que ocorre quando o agente exorbita em suas atribuições. Entre parênteses, desvio de poder? Errado. Aí eu tenho excesso. Na sequência, ou pratica o ato com finalidade diversa da que decorre explícita ou implicitamente da lei? Entre parênteses, excesso? Não, nesse caso houve desvio. Ele só fez o quê? Vem até aqui. Ele só fez uma inversão, procurando induzir você a erro. Vem até aqui, por favor. O problema é que você lê essa alternativa na prova, ou essa questão na prova, ela está tão certa, cara, mas está tão certa, que dá dó de botar errado. Fala, não é possível que está errado. Está errado, ele inverteu. O resto está tudo certinho. Tá? Os conceitos estão corretos, mas ele inverteu. Voltando então ao nosso material, podemos dizer aí que o item está errado ao material, por favor. O item está errado. Então vamos lá. O abuso de poder, na modalidade desvio, caracteriza-se pela prática de atos fora dos limites de competência do agente. Errado, no caso há excesso e não o desvio, porque o sujeito é incompetente. Então o item está errado. Na sequência, a violação ao princípio da finalidade. Violação ao princípio da finalidade. Não gera o abuso de poder, que é aplicado nos casos em que o agente administrativo, em que o ato administrativo é praticado por agente incompetente. Vem até aqui, por favor. É evidente que eu tenho dois modos de abuso, afronta à competência e afronta à finalidade. Aqui eu tenho afronta ao princípio da finalidade. Então, a afronta ao princípio também gera o abuso? Também gera na modalidade desvio de finalidade. Então, o item está errado. Voltando ao item, por gentileza. O item ali está errado. Agora nós vamos mudar de assunto. Vamos começar um assunto ainda mais interessante. Parece impossível, mas nós vamos começar um assunto ainda mais interessante. Venha até aqui, por favor. Um assunto esperado ansiosamente por todos, que é o tema ato administrativo. Tá bem? Então nós vamos falar de atos administrativos. O que faremos agora? Prestem atenção, por favor, que nós vamos estabelecer um modo de trabalhar. Como é que nós vamos trabalhar? Porque
o que a gente tem notado é que esse assunto, ele é, em direito administrativo, dos mais complexos, dos assuntos em que os alunos mais se confundem, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado a respeito disso. Veremos em ato administrativo o conceito do ato, os requisitos do ato, os atributos do ato, a classificação dos atos. Então, nós vamos ver muita coisa a respeito de ato administrativo. O que eu vou anotar no quadro agora é o conceito do ato administrativo. Só que prestem atenção. O conceito que eu vou colocar é um conceito final. Tá? É ele prontinho. Só que para chegarmos a esse conceito que eu vou colocar já, nós vamos caminhar muito. Tá bem? Nós temos uma evolução conceitual. E ela é exigida em prova. Primeiro eu vou anotar o resultado final dessa evolução toda, e depois nós vamos estabelecer o caminho para chegar até ali. Tá bom? Tá. Então vamos lá. Aqui o que eu vou anotar são os elementos conceituais, não são elementos estruturais, são elementos conceituais. Então preste atenção. Sobre atos administrativos, o que veremos será o conceito. Trataremos ainda dos requisitos, também conhecidos como elementos. Falaremos dos atributos do ato e, finalmente, vamos tratar da classificação. Antes de classificação, vou apagar aqui, tá? Vamos falar do quê? Do controle e, finalmente, a respeito da classificação. Tá. Então, esses são os assuntos que iremos abordar a respeito de ato administrativo. Falaremos do conceito, dos requisitos, dos atributos, do controle que recai sobre esse ato e, finalmente, sobre a classificação de ato administrativo. São esses os assuntos que abordaremos a respeito do ato. Então vamos ao conceito final. Ato administrativo. Esse é o conceito final que nós vamos dar. Antes de tudo, não posso esquecer que os atos administrativos, antes de tudo, são atos jurídicos. Eu não posso esquecer disso. Atos administrativos são atos jurídicos. Coloque no quadro aquela questão que está no material lá. Joga o material na tela, por favor. Acho que já dá para resolver aquilo ali ou não? Certo ou errado? Vem até aqui, por favor. Então podemos dizer que os atos administrativos são atos jurídicos? Sim, sempre serão. Tá bem? Então quer dizer, já resolvemos uma questão. Olha como é simples, cara.
Não, entender que se mata para resolver um trem desse. O cara fala, nossa, sempre, professor, sempre está errado. Menos, ali o sempre está certo. Tá? Porque são sempre atos jurídicos. Tá, mas qual é o conceito que nos interessa de fato? Aí aqui nós vamos anotar. Tá, esse é o conceito final, depois nós vamos trabalhar bastante em cima dele. O ato administrativo é uma manifestação unilateral da administração. Manifestação unilateral da administração pública. Com possibilidade de eficácia imediata. Ou seja, possibilidade de produzir efeito imediatamente. Possibilidade de eficácia imediata. Além disso, sujeito ao regime jurídico administrativo. O que isso significa dizer? E é o mais importante que nos interessa. Significa dizer que sob esse regime jurídico administrativo, a administração atuará com prerrogativas. Atuará com prerrogativas. Tá bem? Então, olhe, manifestação unilateral da administração, com possibilidade de eficácia imediata, sob o regime jurídico administrativo e sujeito ao controle judicial. E sujeito ao controle judicial. Por que que o ato administrativo está sujeito a controle judicial? A uma só voz. Porque é adotado o sistema inglês. Tá bem? Ou seja, sistema de controle judicial, porque é adotado o sistema inglês, ou seja, o controle judicial. Então podemos anotar aqui o sistema inglês, também conhecido como sistema do controle judicial. Sistema inglês, o sistema do controle judicial. Esse é o conceito que a gente tem de ato administrativo, só que nós vamos caminhar muito para chegarmos até aqui. Mantenha no quadro, por favor. Já sabemos que para termos um ato administrativo, é imprescindível que tenhamos antes um ato jurídico. Então vem até aqui, por favor. Quando você fala de ato administrativo, estamos falando de atos jurídicos. Agora, o que é um ato jurídico? Você emite um título de crédito, um cheque. Você está praticando um ato jurídico? Sim. É um ato, manifestação de vontade,
E deste ato gera consequências jurídicas. Cria obrigação, modifica obrigação, extingue obrigação. Então, nisso tudo isso que gera essas consequências jurídicas e que decorrem da vontade do indivíduo são atos jurídicos. Então, podemos dizer, só em linhas gerais, por hora, que o ato jurídico é a manifestação de vontade que cria ou extingue direitos e obrigações, que altera ou modifica direitos e obrigações, ou seja, que gera efeito jurídico, certo ou errado? Obrigado, certo. Tá. O ato administrativo, nós não podemos esquecer de modo algum que o ato administrativo é, antes de tudo, um ato jurídico. Ora, ato administrativo é um ato jurídico. Agora, eu pergunto a vocês, esse ato jurídico, ele é praticado por quem? Pode ser praticado por qualquer pessoa. Desde que tenha capacidade, maioridade, capacidade, domínio das próprias vontades. Então, esse é praticado por qualquer pessoa. O ato administrativo vai ser praticado por qualquer pessoa? Não. Vai ser um ato jurídico praticado por quem? Pela administração pública. Então, aqui eu tenho quem? Um ato praticado pela administração pública. Então, podemos fazer uma equação aqui. Eu sei que vocês adoram a equação. Tem gente que é apaixonado nisso. Podemos dizer que ato jurídico praticado pela administração é igual a um ato administrativo. Certo ou errado? Certo. Agora, qual é a diferença entre o ato administrativo e o ato jurídico? O que ele tem de diferente? Aqui surge como elemento distintivo ou diferenciador o sujeito. O ato jurídico pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive pela administração. O ato administrativo tem um elemento diferenciador, que o caracteriza, que o peculiariza nessa história toda aqui. E qual é o elemento diferenciador? É, no caso, quem? O sujeito. Então, nesse conceitinho que nós demos, ato jurídico praticado pela administração é um ato administrativo. O que caracteriza isso como ato administrativo, de modo a distingui-lo do ato jurídico? É o sujeito. Beleza? Beleza. O problema surge é que a administração, ora ela atua sob o regime jurídico administrativo, ora ela atua sob o regime jurídico privado. Mas isso nós veremos depois do nosso intervalo. Um abraço.